A TV PT está no ar mais uma vez. Eu sou Pedro Camarão e hoje nós vamos fazer uma conversa aqui sobre a Lava Jato. Quem participa deste programa são os advogados Marco Aurélio Carvalho e Carol Proner. Ambos integram o grupo Prerrogativas e a Associação Brasileira pela Democracia. Perdão, eu deixei um áudio aberto aqui e me confundi. Agora sim. Bom, a gente aqui vai falar sobre a Lava Jato, mas antes de tudo, a gente sempre faz uma menção aos números da pandemia, porque é impossível não falar disso, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 3.164.785 casos acumulados de coronavírus. Esse número, obviamente, é subnotificado, como todos já sabemos. E, além disso, infelizmente, o país tem 104.201 mortes causadas pelo coronavírus, um número que é uma tragédia, a gente lamenta e presta nossas condolências aos familiares das vítimas, né? Bom, eu queria começar essa conversa fazendo um rápido resumo aqui sobre o que eu percebo da Operação Lava Jato. A gente pode dizer que é uma operação que foi alçada pela grande mídia como combatente da corrupção, mas ela acabou abrindo as portas do inferno para a retirada de direitos, para a ascensão de um governo que tem como base um discurso neofascista e, enfim, tantas outras coisas que a gente tem visto no país de mal. O Marco Aurélio Carvalho e a Carol Proner são também autores de um livro recém-lançado, o livro das suspeições, né? O Marco Aurélio, inclusive, é um dos organizadores. E eu queria começar essa conversa perguntando sobre um trechinho que eu li ainda no texto de apresentação, que fala que o direito brasileiro jamais será o mesmo, ele é antes e depois da Lava Jato. Eu queria que vocês explicassem, então, aqui para o público que não entende tanto do direito, mas quer muito saber sobre a Operação Lava Jato, por que disso? Por que a Operação Lava Jato é tão marcante e como ela, enfim, afeta o sistema jurídico brasileiro, a advocacia brasileira? Acho que, enfim, quem quiser começar, fique à vontade. Marco? Bom, posso começar, mas acho que o Marco pode falar mais do livro. Talvez você, querido. Eu? Bom, então quero primeiro cumprimentar o Pedro, agradecer o convite e dizer que é uma oportunidade também estar aqui ao lado do Marco Aurélio Carvalho, meu querido amigo, a pessoa, meu líder aí no Prerrogativas, pessoa com quem eu tenho me relacionado muito, todos os dias, quase que a gente conversa 2, 3 vezes por telefone, pensando juntos e há muito tempo, né? Já há muitos anos, né, Marco? E é engraçado que a gente não tem um momento como esse de poder se ouvir. Quer dizer, eu te escuto muito em lives, mas assim, lado ao lado, isso é mais difícil por conta dos nossos compromissos que são complementares muitas vezes relacionados à Lava Jato. Então, essa questão que está no livro das suspeições, aliás, uma grande sacada do nosso querido Lênio Streck, que deu esse nome no plural, quer dizer, não é uma suspeição só, são tantos atos, comportamentos ligados a essa operação como um todo, de todos os atores envolvidos, né, do Ministério Público, do juiz, eventualmente até da Polícia Federal até certo ponto, diante do que revelou o The Intercept, que de fato nós temos algo que é marcante no direito brasileiro. Estamos muito preocupados com isso, muito preocupados não só com a Lava Jato como um todo, mas principalmente a gente tem feito um trabalho de acompanhamento muito grande do que vai acontecer nesse HC, nesse próximo julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que também vai ter um antes e um depois desse HC para o nosso direito brasileiro, do processo penal brasileiro, do direito penal brasileiro, um antes e um depois desse habeas corpus. Então, o que eu tentei trabalhar, Pedro, e eu tenho tentado me dedicar um pouco mais a isso, junto com outros colegas que também trabalham em direito internacional e também estão se preocupando com essa questão que talvez fique um pouco quando nós olhamos a advocacia mais do dia a dia, ou
ou processo estritamente considerado, é que tem por baixo dessa grande operação Lava Jato, corre por baixo uma lógica de respaldo que é extraterritorial, que é própria de um esquema conectado a interesses imensos do ponto de vista econômico, que acompanha o sistema financeiro internacional, que acompanham principalmente as relações do sistema financeiro internacional com os grandes interesses de atores centrais do capitalismo mundial. Então, nós não podemos descartar, isso eu costumo dizer nas últimas lives aí que tem participado quando me perguntam isso, não é teoria da conspiração, é realmente uma situação concreta do estabelecimento de parcerias bilaterais com os Estados Unidos, os acordos de cooperação internacional relacionadas a crimes transnacionais, não só a questão da corrupção, tráfico de armas, de drogas, a questão a questão do terrorismo também, que eles têm celebrado por todo o mundo, mas que obedecem uma lógica de tornar excepcional certos procedimentos, dada a importância de se perseguir e de se punir esses crimes, porque são graves, porque são imensamente graves, porque são transnacionais. Obviamente que ninguém tem dúvidas, e o direito internacional humanitário já prevê esses crimes, o direito de Genebra, a própria jurisdição universal para combater o genocídio, os crimes de lesa pátria, é algo que positivo que veio do próprio direito internacional humanitário. Quando a gente transforma isso em outras situações, como é o caso do terrorismo, que tem uma delimitação bastante vaga, depois de 11 de setembro passou a ser uma prioridade dos Estados Unidos. Quando a gente transforma esta lógica de perseguição em qualquer lugar do mundo e a qualquer custo, violando garantias, o crime de corrupção sistêmica transnacional, a possibilidade de manipulação desse conceito, né, e com as ferramentas certas é imensa. Então, quando nós unimos esse conceito, quer dizer, eles uniram esse conceito da corrupção sistêmica transnacional e, analogicamente aos crimes de tráfico de drogas e tráfico de armas e terrorismo, é claro que abre-se um imenso, né, leque de discricionariedade para aplicar a extraterritorialidade com fins políticos. Então, isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Essa rede de leis e normas dos Estados Unidos eu tentei pôr naquele artigo, né? Eu quero só fazer essa introdução para depois escutar um pouquinho o Marco, mas essa extraterritorialidade está sendo percebida pelos países europeus. Eu mencionei o caso da França, que já destaca a necessidade da Assembleia Nacional Francesa construir com velocidade, com muita rapidez, uma nova legislação de combate à corrupção que não vulnere a sua legislação frente a essa capacidade, né, que os Estados Unidos têm por conta de um sistema financeiro fixado em dólar, por conta de um sistema bancário amarrado ao SWIFT. Não sei se vocês viram essa semana a Rússia e a China tentando se livrar dessa armadilha que é esse código bancário que amarra todos os bancos e que compartilha dados de clientes. Então, tudo isso é uma situação que garantia e proteção de dados frente ao combate ao terrorismo, né, fica minorado. Proteção de dados, direitos individuais frente ao lavagem de dinheiro, corrupção internacional, também é minorado. Então, flexibiliza-se, excepcionaliza-se tudo para que passe a incidir, então, uma legislação que não respeita garantias. O que aconteceu no Brasil, que é o que eu tento divulgar no livro? Já existe uma vulnerabilidade própria do dólar, própria da potência econômica que são os Estados Unidos, própria, e outros países, eu menciono os Estados Unidos, mas poderia mencionar outros, própria desta trama gigantesca de normas que amarra a questão dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção quando as empresas negociam em dólar ou negociam com aquela economia. O problema é que no Brasil não basta essa vulnerabilidade. Nós tivemos aqui a participação de agentes do sistema de justiça, piorando ainda mais essa vulnerabilidade no momento em que eles colaboram com interesses de outros países.
Então, se já tem uma vulnerabilidade própria do sistema de leis e do sistema financeiro, do sistema econômico e da realpolitik, aqui nós tivemos agentes que atuaram servindo a esses interesses, vulnerando de forma definitiva e covarde com aquilo que poderia ser tratado de uma forma soberana e cuidadosa, para que não lesasse tanto economia, emprego, imagem das empresas e das pessoas, de modo generalizado. Então, isso é muito grave, Pedro. Eu queria começar com isso, mas eu quero ouvir o, o nosso querido Marcos, senão eu falo demais. Imagina, Carol, é sempre um privilégio estar ao seu lado. Eu queria agradecer o Pedro, a todo mundo que está nos dando alegria, né, de nos assistir. E, primeiro, hipotecar a solidariedade restrita, né, do Grupo Prerrogativas com essas famílias brasileiras, enfim, como disse o Pedro, já chegamos em quase 105 mil mortos, é um número realmente muito expressivo, e, ao que parece, a curva continua crescendo, né? E, ao falar disso, evidentemente, né, a gente enxerga a responsabilidade do Moro e enxerga a responsabilidade do Bolsonaro. Nós não podemos esquecer que o Bolsonaro foi alçado à condição de presidente da República por conta de uma ação parcial e criminosa do então juiz da 13ª Vara de Curitiba, né? Nós bem sabemos disso, não podemos, em hipótese nenhuma, esquecer. E o que esse livro faz, Pedro, é exatamente oferecer à opinião pública, de modo geral, a oportunidade de fazer uma releitura, né, a respeito do nosso sistema de justiça, né? Você mencionou uma coisa que está logo na introdução, o Lênio muito feliz, né? Isso é mérito dele, como falou a nossa querida Carol. O Lênio falou que nós temos no direito um antes e depois da Lava Jato. E por que nós temos um antes e depois da Lava Jato? Porque já vinha no país, em processo acentuado, né? já vinha o país sediando um processo avançado de politização do judiciário e de judicialização da política. Mas talvez com a Lava Jato isso tenha atingido, de certa forma, um ápice. O sistema de justiça foi utilizado com objetivos políticos, notadamente eleitorais. E, a pretexto de se combater a corrupção, se, digamos, criminalizou um determinado grupo político e, com isso, um determinado projeto político, né? Então, quando o Lênio faz essa menção, eu acho que, no fundo, ele está querendo mesmo fazer essa denúncia, né? Isso não está ali por acaso. Aliás, nos textos do Lênio, de um modo geral, nada, a Carol bem sabe, enfim, nada simplesmente aparece por acaso, né? Tem um sentido e tem um alcance. Então, ele está fazendo uma denúncia. Infelizmente, o nosso sistema de justiça foi utilizado com objetivos indiscutivelmente eleitorais. A maior demonstração disso é que o então juiz Sérgio Moro, que tirou das últimas eleições o franco favorito, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois foi servir, na condição de ministro da Justiça, aquele que ele ajudou a eleger, o presidente Bolsonaro, aguardando, enfim, a oportunidade para ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, nós tivemos no país, nos últimos muitos anos, isso não começou agora, né, Carol? Começou com o mensalão, nós bem sabemos, enfim, quando se importou uma teoria que não poderia se aplicar à realidade brasileira, né, de Klaus Roxin, a teoria do domínio do fato, com objetivos, ali também, indiscutivelmente, eleitorais, de criminalizar este mesmo grupo político, né? Mas o ápice foi, de fato, a força-tarefa, em que um juiz extremamente parcial, com um apoio decisivo e destacado de parte do Ministério Público, entrou em campo para fazer gol para o adversário, né? Quer dizer, realmente uma vergonha, para dizer o menos, né? Então, o que o livro denuncia é exatamente isso. Nós tivemos a felicidade, ao que parece, segundo os últimos números que nós recebemos, de ter mais de 300 mil pessoas baixando o conteúdo. Isso, para uma obra jurídica, é absolutamente inusual, atípico, né? Nos encheu, evidente, de alegria, mas também de responsabilidade. Os textos reunidos têm uma qualidade muito grande, o da Carol, em especial, está fazendo realmente um sucesso muito grande, e dão para a gente realmente a dimensão da importância desse julgamento que se avizinha. E aí, para fechar essa primeira pergunta, né, com uma provocação que você fez, você falou também, aliás, a Carol colocou isso na fala dela, que a gente também tem um antes e depois desse julgamento que se avizinha, que é o julgamento da suspeição. Eu concordo plenamente, né, com essa fala da Carol, uma fala muito feliz, e vou dizer por quê. O sistema de justiça brasileiro é quitar o banco dos réus. Esse não é o julgamento do ex-presidente Lula. Ali, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nós não vamos discutir as condutas que foram imputadas criminosamente ao ex-presidente Lula. Nós vamos discutir
a parcialidade ou imparcialidade do sistema de justiça. Em última análise, portanto, quem está no banco dos réus é o sistema de justiça. E o nosso sistema de justiça tem uma oportunidade única, singular, de se reacreditar. É fundamental no Estado de Direito, onde o sistema de justiça é base fundamental, é base fundante, é fundamental que ele tenha credibilidade, né? E é isso que a gente espera. Então, nós temos, enfim, um antes e depois da Lava Jato, mas agora, quem sabe, com esse julgamento, o depois desse julgamento possa trazer para a gente dias melhores, né? Não só diante dos nossos cidadãos, mas também diante do mundo, né? Hoje nós estamos sendo motivo de chacota, né? Veja que na legislação alemã, isso também foi abordado no livro, há um dispositivo que, inclusive, as convenções internacionais, que a Carol conhece como ninguém, é uma belíssima professora. Aliás, aqui eu aproveito para render merecidas e sinceras homenagens ao trabalho que ela vem desenvolvendo na academia há muito tempo, junto com a professora Gisele Cittadino e com outras pessoas, enfim, ainda no momento em que a Lava Jato gozava de muito apoio popular, ela teve a coragem e a ousadia de ser contra-majoritária e de defender posições que não eram exatamente muito populares, né? Vamos ser bem realistas, e por isso eu quero aqui cumprimentar essa minha amiga querida e reconhecer esse trabalho extraordinário, enfim, que ela vem realizando, né? Então, assim, para concluir muito rapidamente, né, retomando, né, a linha de raciocínio, eu realmente acho que a gente tem essa oportunidade singular. No direito alemão, eu vinha dizendo, com o respaldo, inclusive, das convenções internacionais, tem um dispositivo que diz algo como: não basta você ser imparcial, você tem que parecer imparcial. Então, diante da opinião pública, aquele juiz precisa parecer imparcial. Não basta ele ser. Tamanha a importância do Instituto da Imparcialidade para a acreditação de qualquer que seja o sistema de justiça. Mas é isso, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço vocês por estarem aqui. E interessante o ponto onde a gente chegou, porque a intenção de abrir falando do livro é justamente porque os questionamentos, a lisura, vamos dizer, a imparcialidade da Lava Jato, eles vêm já de um bom tempo, né? Não começou hoje, agora, no momento em que este HC vai ser julgado e que todas as atenções se voltam para isso e, claro, mais uma vez cola no presidente Lula, porque aí vira uma questão política, né? E nesse sentido, até, vamos dizer, a gente teve muitas manifestações e muitos manifestos de juristas brasileiros e, inclusive, de juristas estrangeiros reconhecidos no mundo inteiro, criticando a Lava Jato, a forma como o processo se deu, né? E eu acho importante a gente mencionar aqui que a grande mídia brasileira praticamente não falou desses manifestos, dessas manifestações, dessas oposições à Lava Jato, vamos chamar assim, das críticas, e eu acho que isso diz muito sobre essa grande mídia brasileira, o que é um tanto assustador também. E agora que essas críticas estão ganhando espaço, está chegando o momento desse julgamento, aparece uma conversa de que se o Moro for considerado suspeito, se, vamos dizer, a Lava Jato for atacada desta maneira, é assim que se coloca, né? Que se coloca, o combate à corrupção como um todo vai estar sendo prejudicado. Eu gostaria que vocês comentassem isso, porque a gente tem, né, visões, perspectivas muito diferentes sobre o mesmo fato. E é importante que a gente aprofunde nessa questão, porque, vamos dizer, na simplificação do noticiário do dia a dia, na simplificação do debate do dia a dia, vira uma questão como essa, de que, então, o combate à corrupção está, mais uma vez, virando pizza. Eu queria ouvir vocês, por favor. Carol, primeiro, né? Começou. Pedro, eu vou citar dois fatos internacionais que aconteceram comigo que entram nesse ponto super importante que você traz a respeito de ser a favor ou contra o combate à corrupção. Essa é uma falsa polêmica. Obviamente que todos, ponto, assim, de boa fé, são a favor, todas as pessoas são a favor do combate à corrupção. Até aqueles que não enxergam muito, que quando conseguem, assim, não pagam um imposto de renda, conseguem ganhar um descontinho ali, outro ali, quando não é muito devido, aquilo não é corrupção. A corrupção é sempre os outros que cometem, né? Mas tem a hipocrisia, mas, de certa forma,
esse é um falso debate, porque não se trata disso. Não quer dizer porque se é a favor do combate à corrupção que o combate à corrupção tem que ser feito deste modo. Quando nós, um dia num debate, isso era em 2016, no início de 2016, eu fui à Argentina e lá, num debate que havia gente de toda a América Latina e havia também as uruguaias da Frente Ampla, parlamentares da Frente Ampla, e eu trouxe esse debate de que o direito no Brasil era ainda início de 2016, portanto o ex-presidente Lula não tinha sido julgado ainda, mas que havia aí bastante elementos já em março, abril, que alguma coisa ia muito errado com aquele processo, o andamento do processo, o aproveitamento de provas ilícitas, as escutas, mesmo antes, as escutas nas celas, vários elementos da Lava Jato como um todo e do caso do ex-presidente Lula, a prisão, a condução coercitiva daquela forma lamentável que violou todo o apartamento, a família do ex-presidente, todo mundo muito tudo atacado daquela forma agressiva como aquilo foi feito, então aquilo tudo era muito estranho e eu denunciei isso. Olha, isso aí está parecendo muito mais um processo. A gente não sabia os elementos, não tinha uma série de coisas que nós sabemos hoje. Isso é muito perigoso para o progressismo latino-americano, que o combate à corrupção se faça com aliança midiática, com espetacularização e sem as garantias do devido processo legal. Nessa época a gente ficava insistindo isso, esse era o mote. As argentinas me deram uma bronca, disseram que isso era papo furado do esquerdismo latino-americano, que nós tínhamos que ir a fundo, e quase que assumindo exatamente os argumentos desse punitivismo, né, desse lavajatismo, sem olhar a quem. Bom, hoje uma delas me encontrou e disse: você estava certa e nós estamos sofrendo muito na Frente Ampla no Uruguai processos de perseguição política muito parecidos, semelhantes até certo ponto, de abusos de garantias e liberdades, militarização no Uruguai volta a rondar, né? E uma série de questões que antes não eram vistas. Segundo fato, fui à Europa nesse período também, em particular a França, numa academia importante, fui na Sciences Po, e lá num auditório de 30 professores convidados para fazer a conferência, a minha conferência era sobre a questão do lawfare no Brasil e o caso Lula. Um professor que estava presente, era polonês, disse: lá na Polônia está acontecendo a mesma coisa, e contou o uso do poder judiciário dos processos de direitização, né, da extrema-direita polonesa e do Tribunal Constitucional e os vínculos de cerceamento de direitos que está acontecendo na Polônia. Outro professor espanhol falou: olha, isso está acontecendo com o caso ligado à independência da Catalunha e essas discussões, o papel do tribunal é também arbitrário, a gente pode fazer um paralelo. Então, o lawfare da América Latina, que tem contornos próprios e muito vinculados ao comportamento dos Estados Unidos eu vou citar um autor que é indiscutível, Luiz Alberto Muniz Bandeira, né? Antes de morrer, deixou um dossiê pronto para apresentar para nós sobre a Lava Jato. Ele estava acompanhando de perto. Eu fui visitá-lo com o professor Juarez Tavares na casa dele na Alemanha. Nós pegamos ônibus, trem, tudo para chegar na casa dele, que era numa cidadezinha do interior da Alemanha. Chegamos lá, ele faleceu 15 dias depois. Nós pudemos estar com ele e ele nos contou que estava preparando um dossiê para mostrar. Talvez o filho dele ainda tenha guardado alguma coisa. Ele já estava acompanhando isso, estava muito desesperado, estava sem esperança com relação ao Brasil, porque ele estava vendo tanto a questão militar e tanto a questão do judiciário. Então, o que eu quero te dizer, não é uma questão de combate à corrupção ou não combate à corrupção. O combate à corrupção não pode ser feito dessa forma. Esse modo, como disse muito bem o Marco, conduziu ao Bolsonaro. O Bolsonaro, por acaso, é um exemplo de lisura, né, de bom comportamento no sentido de corrupção pública? Por que esse Queiroz e essa confusão toda? O que é isso, né? Então, peraí, né? E o próprio Sérgio Moro cometeu aí, no mínimo, corrupção funcional quando quis se locupletar de uma coisa que não existe, que é a tal da pensão para os filhos, etc., na troca como magistrado nessa troca de função entre magistrado e ministro. Então, isso aí, sem contar o comportamento dele também de conluio e que acabou comprometendo a Operação Lava Jato com interesses de outro país. A gente não sabe da missa à metade, ainda tem
acordo de leniência para aparecer, ainda tem os acordos todos que foram feitos a partir do momento em que ele assume o Ministério da Justiça, e durante 18 meses fez todo tipo de acordo de cooperação técnica que está, portanto, vinculando a nossa forma de fazer a cooperação em matéria criminal, que antes tinha um protocolo mais soberano, vinculado ao Ministério da Justiça, vinculado, portanto, ao Poder Executivo, vinculado ao Itamaraty, como Ministério das Relações Exteriores, e que tem aí outros elementos de medição das relações internacionais, e não meramente, né, essa perseguição implacável própria, né, dos filmes de policiais americanos com procuradores, aquela coisa toda, né? E basta olhar o que aconteceu com a Procuradoria norte-americana. Lá eles são super-heróis, sim, eles não precisam de outdoors, eles têm lá nos Estados Unidos a competência foi alargada, porque esses super procuradores americanos violam leis e normas, ou pelo menos estendem a compreensão dessas leis, porque é de interesse, mas eles não violam as suas empresas. Se eles fizessem isso contra as suas próprias empresas, seguramente o Senado, enfim, o Parlamento, o Poder Legislativo americano já tinha saltado sobre eles, né? O Poder Executivo já tinha posto limites. Eles alargam as competências porque eles estão favorecendo os interesses desse país em outros lugares do mundo. Então tem aí um jogo geopolítico que obviamente existe. Isso, como eu disse, não é teoria da conspiração, é quase que uma estratégia, né, unilateral, coercitiva, e que é decorrente de pactos internacionais bilaterais, às vezes regionais, multilaterais, e que estão apoiados por esses instrumentos de cooperação e de pactos. Só que aqui no Brasil nós violamos esse pacto. Quer dizer, o pacto foi violado em segredo, em sigilo, à revelia do Ministério da Justiça, à revelia da Presidência da República. Portanto, são pactos que estão comprometidos desde o seu princípio, desde a sua origem, e que, pelo jeito, vem de longe, vem de antes, vem de treinamento no exterior, vem de colaboração com agentes, né, enfim. E aí a gente tem recebido essas informações da agência pública, do The Intercept, para o nosso espanto, demonstrando que ou a gente, ou o Ministério Público também, aqui eu tenho uma discordância com alguns colegas do Ministério Público que acham que centralizando as informações, pode ser que nesse momento que a gente está aqui, esses 38 mil pessoas investigadas em segredo, nesses PICs, deveria centralizar para pelo menos ver o que está acontecendo, até posso entender isso. Mas isso não resolve o problema do modelo, do modus operandi, dessa ideia de tentar adotar aqui no Brasil essa plea bargain, né? essa ideia do arrancar a confissão, né? Essa forma absolutamente torturante que eles fizeram, esses acordos, né, de colaboração, que no fim das contas colaboram para perpetuar os processos de corrupção em alguns casos, né, e salvar alguns para levantar seletivamente argumentos de perseguição política. É o que eu estou vendo. Ou a gente atua de modo a alterar a legislação de combate à corrupção urgentemente, e esse é um trabalho que deve interessar tanto aos partidos de um lado da política quanto de outro. Quer dizer, eu acho que é uma urgência que atinge toda a soberania nacional e deveria ser movido pela nossa agenda progressista, né? Bom, Pedro, só para fazer um complemento, é sempre um privilégio muito grande ouvir a Carol, né? Veja, esses episódios todos da Vaza Jato revelaram, como a Carol mesma colocou, um assunto gravíssimo que ainda precisa ser passado a limpo, né? Que tem consequências e contornos que a gente ainda não conhece. E é esse assunto das colaborações internacionais clandestinas que o Brasil estabeleceu, em especial com o governo norte-americano e com o governo suíço. Em 2016, o Brasil foi visitado por cerca de 17 agentes, mais uma moça que liderava, enfim, a equipe, e esses agentes atuaram como se fossem agentes públicos do Estado brasileiro. Chegaram a fazer, inclusive, inquirições a determinados réus, trouxeram clandestinamente um número enorme de documentos e levaram, da mesma forma, clandestinamente, um outro tanto de documentos que, inclusive, foram usados com interesses empresariais, em especial voltados à indústria nacional.
naval e também voltados ao setor da construção civil. Nós sabemos, enfim, que com o apoio dos Estados Unidos, a Força-Tarefa desorganizou setores importantes que estavam crescendo de forma absolutamente considerável e sustentada, né? Era um crescimento contínuo. Bom, feito esse registro, concordando, portanto, mais uma vez, né, com as colocações da Carol, a gente, claro, fica muito feliz de perceber que, num primeiro momento, fomos chamados, enfim, de esquerdistas, nós tínhamos delírios persecutórios, e agora estas mesmas pessoas, que insensadas, né, pela opinião pública nos classificavam dessa forma, estão começando a ver que a gente tinha razão, né? Essa mesma imprensa que deu apoio para essas teses você tem acompanhado, Pedro, de um modo geral, dos últimos meses para cá, tem reconhecido em editoriais, né, não faz uma autocrítica aberta, mas tem reconhecido essa postura, né? Foi até interessante a gente ver no Globo um editorial dizendo Lula é inocente. Na semana anterior tinha um editorial no Estadão, tinha outro na Folha, enfim. Talvez eles próprios estejam se dando conta, né? Em se tratando de Grupo Globo, né? Até que foi rápido, que geralmente eles demoram 50 anos, como aconteceu no caso da ditadura, né? Reconheceram muito tempo depois no Jornal Nacional de uma forma, enfim, absolutamente vergonhosa. Mas, indo ao centro, né, da tua questão, nós sabemos que há uma estratégia que está sendo colocada com apoio de parte dessa mesma imprensa, que atuou como um braço operacional da Força Tarefa, mas existe uma estratégia para tentar, de alguma forma, pressionar ainda mais a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Essa ideia de que esse julgamento da suspeição, né, do juiz Sérgio Moro pode ter impactos e consequências em outros processos, ela é uma ideia absolutamente leviana. Nós precisamos desmentir isso. Os advogados do presidente Lula, com muita competência, fizeram isso, inclusive, numa nota que eles publicaram no dia de hoje. Acho que você teve a oportunidade de ver, né? Aliás, publicaram, salvo o melhor juízo, 2 notas, uma ontem e uma hoje, para esclarecer esses fatos, em virtude das matérias que foram veiculadas pela Folha de São Paulo e também pelo Valor Econômico nessa segunda e terça dessa semana. Então, essa ideia de dizer que as consequências serão extremamente danosas, de que, em última análise, está em xeque o combate à corrupção, tem um objetivo claro: incensar a opinião pública, para que a opinião pública pressione a segunda turma e para que a segunda turma se intimide e deixe de assumir o papel contramajoritário para o qual o Supremo foi desenhado. Então, essa é uma velha estratégia. Eu vou dar um exemplo. Os colegas do Grupo Prerrogativas, e aqui eu quero reconhecer mais uma vez e aplaudir o trabalho da Carol, da Gisele, de vários outros colegas, trabalharam de forma intensamente, Pedro, na discussão da presunção de inocência, naquelas ADCs 43, 44, 54, enfim. Àquela altura, parte importante desta mesma imprensa denunciou nos jornais, inclusive em tom de alarmismo, que se o desfecho fosse o de reafirmação do texto constitucional, ou seja, de valorização desse princípio, que é um princípio muito importante de presunção de inocência, no dia seguinte nós íamos, enfim, ter o desprazer de conviver com criminosos perigosíssimos. Inclusive chegaram a fazer cálculo, né, Carol, que 200 mil pessoas sairiam às ruas nas próximas semanas, logo após o julgamento, vão libertar estupradores, vão libertar assassinos, enfim. Veio o julgamento, o princípio constitucional foi reafirmado e nós vimos que isso não era verdade, aliás, nós sabíamos que não era. Mas a opinião pública, insensada por esses setores da imprensa, pressionou muito o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, parte dos ministros que integram a corte sucumbiram a essa pressão. Portanto, respondendo objetivamente à sua pergunta, nós estamos diante do mesmo processo, estão usando a mesma fórmula. O objetivo, ao dizer que, caso eventualmente a parcialidade do Sérgio Moro seja reconhecida, a consequência será desastrosa para toda a força-tarefa, é o mesmo objetivo. É realmente provocar uma pressão, digamos, bastante intensa por parte da opinião pública em relação aos julgadores da segunda turma. Nós conhecemos, é a velha estratégia, mas aqui nós precisamos reafirmar de forma clara e absolutamente inequívoca. O caso da suspeição do então juiz Sérgio Moro vai ter efeitos apenas e tão somente para o presidente Lula nas circunstâncias em que o HC colocou a questão. É simples assim. Então, nós não vamos ter, na verdade, um efeito manada ou consequências como estão prevendo alguns desses comentaristas que querem incensar essas hordas todas, né?
Então, é importante fazer essa denúncia. Foi muito boa a tua pergunta, porque isso é parte dessa mesma estratégia que a gente conhece bem, né? Exatamente. Aproveitando, eu queria já perguntar, então, como ficaria a situação do ex-presidente Lula caso, vamos torcer para que o ex-juiz Sérgio Moro seja realmente considerado suspeito? Quer começar, Carol? Quer que eu... Pode começar, então, Marco. Pode começar. Então tá ótimo. Maravilha. Só para ir no embalo. Obrigado, Carol, pela gentileza. Veja, eu não acho que tenha outra saída, né? Eu estava conversando com o Lênin Streck esses dias, nós publicamos, inclusive, um artigo hoje, que está no Poder 360, para reafirmar, enfim, o papel importante que esse grupo que eu integro, que a Carol integra, tem exercido na defesa da democracia e das instituições. E àquela altura, na construção do texto, conversando um com o outro, nós chegamos à seguinte conclusão, Pedro, e é simples assim. Se, eventualmente, o ex-juiz Sérgio Moro não for considerado parcial, não haverá possibilidade de considerar nenhum outro juiz parcial, em qualquer que seja a circunstância. Porque as condições de parcialidade com que ele conduziu os processos da Lava Jato, em especial os processos que condenaram de forma injusta e criminosa o ex-presidente Lula, é absolutamente indiscutível. Isso salta aos olhos de qualquer cidadão, enfim, que tenha capacidade crítica ou pelo menos 2, 3 neurônios, né? Não precisa de muito. Então, isso me parece bastante óbvio. Então, eu não vejo uma outra saída, perdão. Mas o importante é reafirmar aqui. Eu não acho que seja o julgamento do ex-presidente Lula. O julgamento é do sistema de justiça e o julgamento é da parcialidade daquele juiz naquela específica e determinada circunstância. Eu não vejo, portanto, outro resultado que não seja anulação. Sob pena, reitero, do sistema de justiça, digamos, perder talvez um resto de credibilidade que ainda exista, e isso pode comprometer muito o Estado de Direito brasileiro. Mas vamos lá, caso eventualmente essa parcialidade seja declarada, e nós acreditamos sinceramente que vai sê-lo, né? Se ela for declarada, a consequência natural é a anulação de todos os processos, de toda a condenação do ex-presidente Lula, com a recuperação dos seus direitos políticos. E aí o presidente Lula vai ter o direito de escolher se quer ou não participar de tal ou qual eleição. Mas é fundamental que lhe seja restituída esta, digamos, esta oportunidade de escolha, né? Nós não vamos poder repor para ele, né, Carol, nenhum dos 580 dias que ele passou indevidamente preso no cárcere de Curitiba. Infelizmente, não vamos poder repor isso para ele. Mas a vida do presidente Lula é um exemplo, enfim, é um rastro luminoso de exemplos edificantes, e, em regra, ele sempre se sacrifica em prol de uma determinada causa, né? Então, que esse sacrifício dos 580 dias de prisão injusta tem um efeito pedagógico para a reforma do nosso sistema de justiça. Talvez seja essa mais uma colaboração do ex-presidente Lula para a população brasileira e para o Estado de Direito brasileiro e para a democracia brasileira, enfim. Consequência natural, portanto, é anulação. Com a anulação, é a devolução dos direitos políticos, e caberia muito bem também um pedido de desculpas, né? E não resolve, mas ajuda um pouquinho, né? Carol, você quer complementar? Sim, comentar rapidamente. Veja, duas coisas. Primeiro que, além disso, também a liberação dos seus valores, dos seus que estão retidos na justiça. É muito importante. A situação do ex-presidente continua incidindo, quer dizer, ele está liberado é muito importante que o Marco tenha trazido aqui à memória as ADCs, aquele momento que permitiu de uma forma generalizada, que também atingiu o presidente Lula, mas ele não está livre no sentido de restituição dos seus direitos políticos e também possui ainda consequências do ponto de vista econômico, seus bens estão retidos, etc. Então, isso também deve ser sanado, dado o reconhecimento da parcialidade. Agora, eu queria mencionar, Pedro, veja, para a academia e o ensino do direito, que é meu principal locus, né, meu lugar de fala, lugar onde eu estou e trabalho e atuo a vida toda, a discussão entre nós, professores de direito, professora Gisele Cittadino, Pedro Serrano, Juarez Tavares, Beatriz Vargas, tantos outros professores, nós tomamos a decisão de fazer uma avaliação, se não seria o caso de consultar os demais professores de direito para também perguntar a respeito
dos efeitos desse processo, desse HC, que é um antes e um depois da decisão pelo Supremo. E nós organizamos uma pesquisa que girou o país inteiro, uma pesquisa de curto espaço, uma pesquisa de consulta e opinião, e vai ser revelada em breve. Inclusive, Marco Aurélio Carvalho está organizando o espaço onde vamos revelar o resultado do que pensam aproximadamente 300 professores de direito do país inteiro, que foram consultados sobre esse HC, a respeito da parcialidade ou imparcialidade no comportamento do juiz Sérgio Moro. Então, o juiz Sérgio Moro. Então, vocês vão conhecer, são 6 centros de pesquisa que respaldam essa pesquisa, porque nós entendemos, viu, Marco, e você sabe disso quando a gente informou, estava elaborando essa pergunta, que não afeta só o devido processo legal, afeta a forma do ensino do direito, a presunção de inocência, o sistema de garantias. De certa forma, todas as faculdades de direito serão afetadas de alguma forma pelo julgamento desse HC. Olha a importância que tem. Tá? Embora, é muito importante a ressalva que o Marco Aurélio fez, esteja restrito ao caso do ex-presidente. Ele não é extensivo a nenhum outro caso da Lava Jato, não vai causar uma reação em cadeia, nada disso. É que isso é justamente argumento para aterrorizar e para criar um clima negativo para o julgamento. Bom, eu queria fazer uma questão, para mim, acho que foi um fator fundamental nesse processo todo. A gente falou disso algumas vezes, assim, mas um pouco em passando. A mídia tradicional brasileira, enfim, estamos falando das grandes empresas, de grandes veículos de comunicação, eles basicamente levaram para o público, para os seus leitores, para os seus telespectadores e ouvintes, todas as suspeitas que foram levantadas pelo Ministério Público. Todas as teorias de acusação foram ali tratadas como se fossem verdades inquestionáveis, né? Não foi dado nenhum tipo de espaço ou o mesmo espaço para que as defesas se manifestassem, para que fossem feitos contrapontos. E eu queria ouvir de vocês o quanto essa atuação da mídia prejudica, enfim, o sistema judiciário brasileiro, o entendimento sobre a justiça brasileira, né? Qual é o tamanho, vamos dizer, isso é um erro grave, e é um erro que, se realmente for, a gente vai ter que esperar somente por um pedido de desculpa, ou há medidas legais possíveis nas quais esses produtos jornalísticos podem ser encaixados? Veja, essa é uma discussão, desculpa, Carol, acabei pegando a palavra, essa é uma discussão muito delicada, né? Nós tivemos o prazer de fazer esse debate no PT, quando o PT era presidido, inclusive, pelo atual deputado federal, Rui Falcão, ficou à frente do partido por 6 anos, né? Àquela altura, ele propôs, enfim, que o partido enfrentasse o tema da regulamentação da mídia. E essa mídia é responsável pelo incensamento dessas hordas bolsonaristas, bolistas, pela criação desse clima de ódio no país, por essas disputas fervorosas e sangrentas, enfim, essa mesma mídia se organizou para dizer que nós estávamos pretendendo censurar a imprensa. O que cá entre nós é de uma leviandade indiscutível, né? São coisas completamente diferentes. A regulamentação não dá censura, não provoca censura, não tem como consequência censura e nem poderia ter. Ao contrário, talvez com a regulamentação a gente pudesse ter evitado situações como essa que você mencionou. Infelizmente, o país não estava maduro para fazer esse debate e nós tínhamos uma divisão dentro do próprio governo da então presidenta Dilma. O ministro das Comunicações, companheiro que eu respeito, mas de quem eu divirjo de forma fraternal e profunda, era o Paulo Bernardo. Ele repreendeu com veemência, enfim, né, o partido, falou pelo governo naquela altura e falou bobagem, né? Se a gente tivesse feito esse enfrentamento, nós estaríamos vivendo dias melhores seguramente. Como não fizemos, a alternativa seria, talvez, pelo conjunto de regras que norteiam o nosso sistema de justiça, evitar a chamada espetacularização da justiça criminal. Então, estes vazamentos seletivos, Pedro, eles têm um foco, eles têm um objetivo, eles têm um alvo determinado. Foi assim, enfim, com o ex-presidente Lula e com a então presidenta Dilma.
naquele episódio, enfim, que acabou provocando a decisão que proibiu a presidenta de nomear o Lula para a Casa Civil, né? Nós poderíamos estar vivendo outros momentos se, eventualmente, o Lula pudesse ter entrado em campo àquela altura. Nós tínhamos o Pelé, né, no banco de reserva, aquecido, extremamente, como é que eu vou dizer, extremamente preparado, né, Carol? Nós tínhamos o Pelé no banco de reserva querendo entrar em campo. Infelizmente, não conseguimos e deu no que deu. Perdemos base parlamentar, Eduardo Cunha se associou ao PSDB, impingiu derrotas ao governo com as chamadas pautas-bomba. Enfim, todo o restante, você, Pedro, e o país inteiro conhecem, né? Nem valeria a pena a gente perder muito tempo com isso. Mas então, como eu não enfrentei, né, como governo, a regulamentação da mídia, agora eu tenho que fazer as correções pelo sistema de justiça. Não tem outra alternativa. Existem várias discussões, inclusive, a respeito disso. Recentemente, numa webinar realizada com o ministro Gilmar Mendes, ele falou a respeito disso e, inclusive, disse mais, que muitas das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal já vinham com as recomendações de cautela, dizendo, olha, tome todo o cuidado do mundo para que, além de não vazar, não haja qualquer tipo de exposição na operação propriamente dita. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde a imagem diz muito. Então, infelizmente, as acusações têm espaço com letras garrafais e, se eventualmente a defesa tiver algum espaço, vai ser com aquelas letras de contrato de adesão, aquelas letras minúsculas que nem com óculos de grau você consegue ler. Essa é a verdade. Infelizmente, esse é o ambiente que, de certa forma, a partir, né, do julgamento do Mensalão, se criou no país, né? Então, essa que é a grande questão. Antes de passar para a Carol comentar, só queria lembrar que a gente está falando, para além dos vazamentos de informações, a gente viu no Jornal Nacional a figura do presidente, a foto do presidente Lula aparecer rodeada de dinheiro sujo, vazando de dutos da Petrobras inúmeras vezes. A gente ouviu que o presidente era suspeito de corrupção e o que quer que seja durante mais de um ano. Carol, por favor. Não, agora o Pedro falando isso, eu lembrei agora daqueles quiosques de aeroporto que eles montaram com a Lava Jato. Tinha um que era terrível, que botava assim todas essas coisas, pilhas de dinheiro falso, né, de brincadeirinha assim, e atrás um expositor com tornozeleiras eletrônicas. Era um negócio assim bizarro mesmo, para assustar, para mostrar também, assustar com a questão da corrupção, sem contar aquela série da Netflix, né, que também é tanta coisa. Quando a gente vai vendo, eu sou de Curitiba, pode imaginar o quanto eu sofro, Pedro, ver a minha cidade protagonizando esse modelo, esse sistema, isso tudo que aconteceu com o país é muito, muito duro, muito triste. Agora, para responder essa pergunta do papel da mídia, veja que no momento mais difícil, quando ninguém nos apoiava, e nós falávamos sozinhos e éramos muito massacrados e criticados, e Marco lembrou muito bem esses péssimos momentos, o Papa Francisco, o líder religioso, mas também o líder político, o chefe do Vaticano, o chefe de Estado, né? Ele percebeu e foi muito engraçado que nós tivemos a oportunidade. Eu tive a oportunidade incrível de estar com ele 2 vezes. E a primeira vez que eu fui até com a Marinette, a mãe da Marielle Franco, nós fomos e também estavam outras pessoas e aí eu falava e eu tinha um bilhetinho, uma página assim como um papelzinho que eu precisava explicar o lawfare naquela audiência em 5 minutos. E eu tinha meus esquemas são sempre cheios de flechas e eu tinha um papel metade desse assim. Eu tinha passado a noite acordada com a emoção de ver o Papa Francisco por esse papel dele, admiração por tudo. E aí eu chego lá com esse papelzinho, nervosa, tremendo, ainda chego atrasado, porque antes eu e Marinette passamos no toalete, passamos no banheiro, chegamos atrasados. Ele chegou antes da reunião, a gente teve que fazer ele levantar para nos cumprimentar. Foi só, sabe quando dá tudo errado? A gente já chegou assim. E eu tinha aquele papelzinho, eu tinha que ler até o final para explicar para ele o que era o lawfare. E ele ficava assim, né? O lawfare e a mídia brasileira e a questão do combate, mas eu queria explicar que tecnicamente era aquilo, ele ouvia com atenção, outras pessoas também já tinham comentado, e ficou com aquilo, e ele tentava levantar o dedinho para interromper a minha fala, mas ele queria falar sobre o que eu estava falando, e eu dizia, 1 minuto, Santo Padre, estou terminando, até que consegui falar, levei uns 7 minutos, um pouquinho mais, e depois disso nós pudemos levar para ele
um dossiê com 1.000 páginas. E nessas 1.000 páginas já levamos documentos dos Estados Unidos, da Força Aérea norte-americana, daí do sistema de governo e o uso da corrupção na América Latina foi muito mais complexo. E ele assumiu esse discurso e falou, eu até enquanto vocês falavam, lembrei aqui, ele falou na reunião dos juízes pan-americanos sobre direitos sociais e doutrina franciscana, e também na Laudato Si, e a fala dele, ele dizia que havia um conchavo entre setores da imprensa e do Poder Judiciário para perseguir, por meio das manchetes na mídia, e condenar sem provas políticos, lideranças empresariais e movimentos sociais que são vistos como adversários desses grupos de poder. E ainda citou, o lawfare, além de colocar a democracia dos países em risco, é utilizado para minar os processos políticos emergentes e incentiva a violação sistemática de direitos sociais. A lucidez, qual outro líder político fez isso? Né? E aqui não fala religião, fala alguém que tem em mente a estratégia, que está acostumado a ver na América Latina essas estratégias que mudam, mas são sempre as mesmas, né? O uso do poder, o uso também, e nesse caso do Brasil tem uma parte aí, Marco, que é uma coisa que a gente ainda não discutiu, que até que ponto os militares brasileiros, esses que estão ocupando cargos importantes e decisórios no governo, estão de acordo com a Lava Jato, com a doação, né, de provas e a colaboração dessa forma tão sistemática, tão importante, com as equipes de investigação lá de fora. Os militares brasileiros estão de acordo com isso? Eles têm noção do que aconteceu? É muito complexo para eles ou é puro, né? É também algo que eles são coniventes, Então, é algo que eu acho que a gente ainda terá que ver, né? Até que ponto esses setores decisórios, a gente não tem muita ilusão com isso, eles têm deixado passar muita coisa do ponto de vista de soberania, né? Nunca foram muito afeitos a isso, nem durante a ditadura militar e agora menos ainda. Mas no início, quando havia um canalzinho de diálogo, eu trabalho na Faculdade de Defesa e Gestão Estratégica da UFRJ, no curso de defesa ligado à ESG, a gente tinha algumas possibilidades de diálogo com centros de pesquisa dentro da Escola Superior de Guerra. Esse assunto era vetado. Por que é vetado? Por que ninguém quer falar de extraterritorialidade, lavajatismo, etc., e essa aliança com a mídia nos setores militares? Então, tem muita coisa para a gente descobrir ainda, e talvez demore um pouco mais, mas, por outro lado, eu achava que para terminar minha participação aqui, eu achava mesmo, Marco, que essa postura do Sérgio Moro, esse comportamento dele, ia demorar mais tempo para desabar, né? E eu acho que, por mais que ele ainda tenha alguns setores do Brasil hoje, ainda a própria Rede Globo, tenta salvar o nome dele, tenta salvá-lo, inclusive, como um candidato às eleições de 2022, está muito difícil. Ele desaba, né? Ele não consegue mais se manter com a cabeça erguida, né? Já não seria mais possível fazer o que eles fizeram com essa tentativa de se tornar um herói, participando do Fantástico, participando de programas de televisão. Isso não seria mais possível porque, de alguma forma, a sociedade acordou para o que estava acontecendo. Bom, muito obrigado, Carol, muito obrigado, Marco Aurélio. Queria agradecer muito a você por ter dado o convite, ter participado. Muito importante para quem nos assiste ter o respaldo de quem é da lei, de quem estuda o direito, sobre ter o respaldo sobre a inocência do ex-presidente Lula, sobre o quanto a Lava Jato forçou o processo, manipulou vamos dizer, distorceu a realidade para que as coisas acabassem dessa maneira. Então, queria abrir para vocês fazerem considerações finais e depois a gente encerra. Tenha vontade. Então, vou começar para deixar a nossa queridíssima Carol encerrar. Bom, quero agradecer, Pedro, mais uma vez a você. É um privilégio enorme estar com você nessa noite. Peço desculpas, hoje foi um dia realmente muito difícil. Estou até com ataque de rinite, então a mente fica cansada, né, Carol? Mas foi um debate realmente muito rico e esse espaço está cada vez mais prestigiado. Fico realmente muito feliz e muito contente pelo convite. Só quero fazer um novo registro, né? Que as pessoas realmente possam ter a oportunidade de ler essa obra. O nosso site é o www.prerro.com.br. Dá para você extrair
do nosso link o PDF completo, e aí, se você tiver interesse, evidentemente, espalhe para os seus grupos de apoio, para os seus grupos, enfim, de familiares. É uma obra técnica, científica, extremamente séria. Os profissionais que escreveram, enfim, os artigos que estão reunidos no livro são profissionais acreditados e credenciados, tanto na esfera acadêmica como na esfera profissional propriamente dita. Nós temos professores, temos juristas, advogados, enfim, vale muito a pena conferir a obra, né? E a gente diz, né, Pedro, para fechar com a tua alegoria, né, que esse é o caso do juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. Então, o processo começou pelo fim. O objetivo era, de fato, condenar o ex-presidente Lula. Com este objetivo, ele passou, então, a pensar qual seria, digamos, a melhor forma para justificar isso. E criou a teoria dos tais atos de ofício indeterminados, que, cá entre nós, não convenceu nem ao próprio Ministério Público, segundo o que comprovou a Vaza Jato. Portanto, para a reacreditação, eu reafirmo, do nosso sistema de justiça, o reconhecimento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro é absolutamente indispensável. Nós precisamos, não podemos cair na armadilha. Nós não estamos julgando Lula, nós estamos julgando o nosso sistema de justiça. Essa que é a grande questão e esse é o nosso grande desafio. Mas é isso, muitíssimo obrigado, um privilégio estar ao lado da Carol, um beijo grande para todos vocês, uma ótima noite, e no sábado a gente se encontra na live do Prerro, onde vai ser anunciado o resultado dessa pesquisa coordenada pela Carol, pela Gisele e por outros professores. Enfim, vai ser realmente um prazer enorme. Muito obrigado. Hein? Obrigado, Marco. Carol. Prazer é meu, Marco, estar aqui ao seu lado. Como sempre, quero aproveitar essa deixa para dizer, insistir, venham no sábado a acompanhar esse programa. Veja que já confirmaram participação Boaventura de Souza Santos, Juarez Tavares, José Geraldo de Souza Júnior, Gisele Citadino e Beatriz Vargas. Então, o time de primeira para falar sobre o ensino do direito e a confrontação com a Lava Jato e com o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro. Então, como a academia vê isso, como os professores de direito viram isso. A gente vai apresentar a pesquisa. Né? Então, esses professores vão debater o comportamento aos olhos dos professores de direito, aos olhos do ensino do direito e aos olhos do que temos pela frente. Né? O que significa, como disse muito bem o Marco, é a Lava Jato como um todo, né? Esse sistema que tenta-se, que acho que já não conseguiram da forma como tentaram, mas tentou ser hegemônico, substituindo as garantias fundamentais, as garantias constitucionais, né? Um sistema protetivo tão importante, né? Tão reconhecido em outros países e que aqui tentou se destruir. Né? Então, importante, sábado, às 11h30, na live do Prerro, que já virou uma tradição. Todos convidados. Pedro, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado a vocês que nos assistiram e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.